Aula 15, resistência do corpo a infecções. Nessa aula nós vamos tratar do sistema imune, como que ele responde aos agentes biológicos agressores e aos agentes que podem causar graves danos ao nosso organismo por parasitar nossos tecidos, ok? Então vamos lá, nessa aula nós vamos ver o mecanismo de reconhecimento imune, células atuantes no sistema imune inato e adaptativo, vamos fazer uma breve comparação entre eles, a resposta imune de forma bem sucinta, porque isso vocês vão ter um reforço lá na imunologia, e vamos tratar de como as infecções podem ser combatidas pelo sistema imune, ok? Então vamos lá. O sistema imune foi uma adaptação da evolução do ser humano que permitiu que defesas fossem constituídas frente a agentes biológicos que agredissem. Por que nós falamos o termo biológicos? Porque a maioria dos antígenos que são reconhecidos tem características biológicas. Por exemplo, você não consegue fazer um anticorpo contra alguns minerais ou anticorpo contra metais, porque isso não é impossível, visto que a característica principal do sistema imune é diferenciar o próprio do não próprio, é conhecer as células que constituem o corpo humano do indivíduo e o que não constitui o corpo do indivíduo. Então, ele avalia se aquelas células, aqueles constituintes ainda integram o corpo humano e têm as mesmas características, tornando essa característica como próprio, e tudo que for diferente disso é considerado não próprio, e por não ser próprio é um risco. Por isso, as células e os mecanismos humorais de defesa tentam reconhecer e destruir os agentes agressores, beleza? Então, para ajustar esses mecanismos, nós utilizamos células e proteínas humorais, proteínas que estão nos fluidos corporais. As células que fazem parte do sistema imune são principalmente as células do sangue, são os leucócitos, mas cada tecido tem sua célula fagocítica apropriada. Por exemplo, no fígado tem as células de Kupfer, na pele tem algumas células dendríticas que fazem essa fagocitose. No sistema nervoso tem os astrócitos que têm a capacidade de reconhecer e fagocitar os antígenos. E no sangue, os leucócitos, como os neutrófilos, eosinófilos, basófilos e o monócito, que tem essa característica fagocítica. Já o linfócito, ele tem uma característica de reconhecimento e diferenciação do próprio e não próprio para uma resposta mediada. Aí nós começamos a definir as características do sistema imune, que tem 4 divisões. Primeiro a questão celular e depois a questão humoral. Então existem aquelas células prontas para a defesa e células que podem elaborar uma defesa, podem se adaptar a uma defesa. E tem as proteínas que estão presentes nos fluidos, que são proteínas que estão prontas para reconhecer e destruir os agentes agressores, e moléculas preparadas específicas de reconhecimento para determinados tipos de agentes agressores, para os antígenos, ok? Então aí eu tenho as 4 divisões do sistema imune. Eu tenho o sistema imune inato, que é aquele que já nasce com ele, e o sistema imune adaptativo, que você vai reconhecendo e vai evoluindo, vai preparando o seu sistema imune conforme o seu ambiente, conforme a exposição a antígenos. E isso é uma questão que nós vamos tratar lá no final da aula, comparando os dois sistemas. Primeiro, nós temos que entender o que é um antígeno. É tudo que não é próprio, tudo que é diferente do próprio corpo humano. Então, se eu não tenho uma semelhança, se o sistema imune não reconhece aquilo como parte integrante do meu corpo, eu acabo gerando resposta. E como a maioria dessa resposta é específica para biomoléculas, então eu coloquei aqui a antigenicidade, então a capacidade de reação, de gerar reação do corpo e formar anticorpos das biomoléculas. Então, disparado na frente vem as proteínas. Por que as proteínas? Grande variabilidade estrutural e elas são passíveis de degradação, além de ter um peso molecular alto. Carboidratos têm um peso molecular variável,
mas eles podem ter uma complexidade estrutural e eles podem identificar, por exemplo, grupos sanguíneos. Os lipídios são menos complexos, mas eles podem ser oxidáveis, e quando eles se oxidam, eles podem ser um foco antigênico, eles podem gerar essa antigenicidade. E os ácidos nucleicos, eles têm uma baixa antigenicidade, ou, para não dizer nula, porque todos os seres vivos têm em comum. Por que eu não digo que é nula? Existem algumas doenças, principalmente doenças autoimunes, onde você produz anticorpos antinucleares. Então não é só o DNA, mas é todo o núcleo, toda a estrutura DNA, mais proteínas constituintes do núcleo, principalmente as histonas. Ok? Vamos para uma definição. Então, definindo antígeno, tudo que não é próprio. E o que é tudo que não é próprio? É tudo que não constitui o corpo. Ah, mas se um tecido do próprio indivíduo sai de um sítio anatômico e vai para o outro, isso pode ser considerado antígeno? Pode. Por exemplo, um fio de cabelo, se cai na sua circulação sanguínea, ele é seu fio de cabelo, é próprio. Mas o sistema imune entende que ele é um agente agressor porque ele não deveria estar ali. Então ele não é próprio daquele sítio anatômico. Isso é bem observado quando você tem um hematoma. O hematoma é quando você rompe aqueles microvasos e faz o extravasamento das hemácias. Ali ocorre uma resposta imune, uma resposta inflamatória por causa da presença das células que não deveriam estar no local e pela lesão causada. Então você tem uma característica antigênica, por exemplo, de hemácias no meio de um tecido conjuntivo, ou então hemácias no tecido muscular, que é um risco muito grande quando você fala naquelas pessoas que fazem autohemoterapia, que é um assunto que eu vou discutir com vocês lá nas aulas de patologia, beleza? Aqui na fisiologia nós vamos nos ater ao que é antígeno, tudo que não é próprio. Anticorpo, molécula que reconhece o antígeno. É uma molécula específica, dedicada e própria para cada antígeno, ou melhor, para o epítopo. O que é o epítopo? O epítopo é a porção do antígeno onde se liga o anticorpo. Imagine uma porta. A porta é um antígeno. E a maçaneta onde você faz a ligação da sua mão, onde você abre a porta, a parte funcional daquele antígeno é o epítopo. Ok? Então são porções que os anticorpos reconhecem, que nós chamamos de epítopo. Um antígeno, muitos epítopos. Um epítopo, um único anticorpo. O anticorpo ele tem a capacidade de reconhecer um único epítopo de forma específica, beleza? Mas eu tenho vários epítopos iguais, eu vou ter vários anticorpos iguais. E alguns epítopos são muito marcantes, são muito únicos para alguns tipos de ser vivo, principalmente vírus e bactéria. Então, facilmente você reconhece vírus e bactéria pelos epítopos, ok? Então, você tem lá porções antigênicas, você conhece o antígeno e já sabe quais epítopos reconhecer. Daí eu tenho os anticorpos monoclonais, que nós já discutimos a respeito deles, que fazem reconhecimento de um único epítopo. O que é humoral? Humoral é relacionado a líquidos e fluidos corpóreos. Então, tudo que for relacionado a líquidos, eu posso falar humoral. Por que eu trouxe essa definição? Ela é responsável por discutir a imunidade humoral, que é a imunidade através de anticorpos do sistema complemento. O que é inato? É tudo que nasce com o indivíduo, tudo que vem com a formação do indivíduo. Então, desde que ele se tornou um feto, desde que ele começou a formar o sistema imune, é tudo que nasceu com ele. É alguma coisa que não pode ser preparada ou adaptada. Um outro termo que figura bastante quando você estuda imunologia é a opsonização, que significa em grego basicamente tempero. Então você está fazendo uma adesão de proteínas humorais no tecido, nos antígenos, facilitando o reconhecimento das células para a fagocitose. Então aqui até coloquei uma figurinha onde uma bactéria desavisada entra num corpo imunocompetente que tem os anticorpos. Esses anticorpos vão reconhecer e vão neutralizar essa bactéria. Depois vai vir um fagócito e vai acabar fagocitando esse antígeno. Beleza? E anticorpos reconhecem e neutralizam. Lembrando que anticorpo é tudo aquilo que reconhece antígeno. Fechou?
Vamos ver quais são as características do antígeno. Características do antígeno. O que não é próprio, substância química que induz formação de anticorpos. Isso está lá no livro escrito dessa forma, mas eu acho que vocês já entenderam. Então, se eu tenho uma bactéria, se eu tenho um vírus, se eu tenho toxinas de um veneno de cobra, se eu tenho células neoplásicas, se eu tenho tecido necrosado, se eu tenho farpas de vegetais, se eu tenho bioplásticos de bactéria, eu posso fazer uma resposta imune. Então é muito variável as características de estrutura dos antígenos. Você pode ter estruturas de diferentes formas. Ah, professor, mas sobre os antígenos humanos, eu tenho alguns antígenos que diferenciam de indivíduo para indivíduo. E como que é possível fazer uma transfusão sanguínea, um transplante? Ah, essa pergunta eu vou responder nas aulas seguintes, ok? Nós vamos falar um pouquinho de fisiologia das transfusões e transplantes. Beleza? Por enquanto, nós vamos nos ater às características do antígeno, que ele tem que ser definido por 3 fatores: complexo, degradável e o tamanho. Complexo, ele tem que ter uma variabilidade da estrutura, justamente para formar aqueles epítopos, para dar essa característica. Então isso justifica porque quimicamente os metais não não produzem anticorpos, porque eles não têm uma variabilidade de estrutura química. Ok? Mesma coisa dos cristais. Você tem lá uma sequência de carbonos, de elementos de ferro, de elementos de manganês que não geram uma diferença que permitem a adesão dessas estruturas dos anticorpos. Precisa ser degradável, sofrer alterações físicas e químicas. Então, tudo aquilo que for degradável, que não for constantemente uma única característica, você considera degradável. Então, se transforma e isso tende a ser mais antigênico. Então, é uma característica dos antígenos. E também tem que ter um tamanho para poder ser reconhecido. Por que medicamentos, embora não sejam próprios, eles não fazem reação? Só alguns medicamentos que geram reação imune, que são as reações alergênicas, porque muitas vezes eles não têm o tamanho necessário por causa da estrutura química. Então, quando você tem uma molécula intermediária, que não é nem tão grande para ser considerada um antígeno, nem tão pequena, nós chamamos de apteno. É reconhecido pelo sistema imune, mas não gera uma resposta através de imunoglobulina. E o que é imunoglobulina? É igual a anticorpo. Beleza? Vamos para frente. Tá aí o nosso anticorpo. O que o anticorpo é? É uma proteína que tem algumas dobradiças por ligação de sulfeto e tem uma característica de uma região hipervariável. Essa região hipervariável, ela pode variar para se complementar ao epítopo. Lembra do epítopo? O epítopo está onde? No antígeno. Então eu tenho lá o epítopo se ligando ao anticorpo, que tem na cadeia pesada e na cadeia leve. Então, cadeia leve, cadeia pesada. Nessa ponta, a região hipervariável, região FAB, ou região fração do antígeno, fração FAB, antibody, e fração FC, fração celular, ok? Só para vocês decorarem de forma mais fácil. FAB hipervariável para se ligar no epítopo do antígeno, e FC pouco variável para se ligar nas células. Então é uma estrutura que permite que as células reconheçam. Parece ridículo, mas isso vocês nunca mais vão esquecer da forma que vai ser falada. Imagine um garfo. Isso aqui não parece um garfo? E se você espeta qualquer coisa com garfo? Não dá para comer? Se está um garfo espetado, você acha que aquilo ali pode ser comida. É assim que as células pensam. Então o que é o processo de opsonização? É quando você liga esses garfos sobre esses antígenos e as células reconhecem, opa, isso aqui é de comer, e acabam fagocitando, beleza?
uma analogia ridícula, mas nunca mais vocês vão esquecer como que funciona a interação de antígeno, anticorpo, para fazer a opsonização e gerar a fagocitose. Vamos agora para a nossa divisão do sistema imune. Vamos ver o conceito de sistema imune inato. O sistema imune inato é um conjunto de tecidos e de mecanismos que são preparados para respostas de forma inespecífica. Como inespecífica? Ele não diferencia se é um protozoário, se é uma bactéria, se é uma farpa de madeira ou se é uma molécula estranha de uma toxina. O que ele faz? Ele tenta fazer uma barreira para evitar que você tenha contato com isso. Nós já vamos ver algumas barreiras. E ele tenta fazer a fagocitose, ele tenta destruir essa estrutura. Beleza? Nós temos duas características principais. São os fagócitos e o natural killer, que é a imunidade inata celular. Já a imunidade inata humoral, eu tenho o sistema complemento, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Beleza? Vamos ver agora as barreiras do sistema imune. As barreiras que você nasce com elas. A pele é a principal. A pele não divide o seu corpo do ambiente. Quando você tem um corte na pele, você não fica mais predisposto a ter contato com antígenos, então a pele faz parte do sistema imune. As lágrimas, quando elas têm uma característica de variação de pH, justamente para eliminar possíveis contaminantes. Também contém lisozima, para evitar que aquelas bactérias que estão em suspensão no ar acabem formando uma conjuntivite ou causando algum problema de infecção nos olhos. No trato gastrointestinal, desde a boca você já tem enzimas que degradam as bactérias. No tubo digestivo, no estômago, tem a acidez do estômago para eliminar os possíveis contaminantes, ok? E no trato urogenital, você tem lá o pH variante, e no caso das mulheres, você tem uma microbiota específica, que são os bacilos de Doederlein, que fazem essa proteção. Então, microbiota também faz parte do sistema imune? Faz. Até tem alguns estudos que relacionam uma alteração da microbiota com infecções importantes. Beleza? Outro mecanismo interessante para nós observarmos do sistema imune é uma parte fisiológica da respiração. Então, a respiração ela tem um fluxo mantido para varrer, para eliminar possíveis partículas que estão aderidas no trato respiratório. E junto disso você tem os cílios que fazem com que saiam essas células. Você elimina essas células, beleza? Faltou eu falar também do sistema gastrointestinal, onde você tem algumas estruturas que elas guardam células fagocíticas para caso tenha algum problema intestinal, você poder reconhecer e eliminar esse agente agressor, beleza? Então, barreiras, fluxo longitudinal do ar, o espirro, células epiteliais sobrepostas, onde você vai evitar que você tenha contato, e caso você tenha contato, você pode perder algumas células epiteliais, movimento de muco pelos cílios e o epitélio respiratório. As químicas, você tem alguns ácidos graxos da pele, então aquela oleosidade da pele serve para te proteger de possíveis infecções. Nas enzimas presentes em saliva, suor, lágrimas, pepsina, intestino e até mesmo em muco, por exemplo, no muco vaginal, pH baixo estomacal e a microbiota que eu já comentei com vocês. A microbiota ela tem uma característica de competir por nutrientes. E uma vez colonizada de forma simbiótica, você tem lá uma simbiose, onde você tem um parasitismo, ou um comensalismo, ou apenas uma presença de um micro-organismo, se tem a presença e não está gerando problema, é interessante. Então, quando você tem lá os micro-organismos que consomem principalmente a oleosidade da pele sem causar infecção, eles evitam a formação das acnes. Quando você tem um desequilíbrio dessa microbiota, você acaba tendo mais acne, ok? Vamos agora ver o sistema complemento, imunidade inata humoral. O sistema complemento ele é dado ao nome de um grupo de proteínas
onde elas têm características de adesão a células, principalmente, células bacterianas, células de protozoários, células fúngicas, onde ela vai fazendo complexos e acaba gerando um complexo que fura a célula. Então nós chamamos de complexo de ataque à membrana. As outras proteínas que são derivadas da clivagem das que aderem sobre as células, elas fazem parte da resposta inflamatória. Elas que sinalizam a inflamação, beleza? Então vamos ver lá, sistema imune inato, um resumo. Por exemplo, o que? Um espirro, quando que acontece? Quando tem uma irritação por poeira. Aonde acontece? Na cavidade nasal. Por quê? Porque foi identificado que pode ter uma agressão. Quem faz isso? O nervo trigeminal, que identifica e faz com que o tórax e o abdômen contraiam para fazer o espirro. Como que acontece? O pulmão enche de ar e depois ele força rapidamente uma saída em jato, que é o espirro. Ok? Então fechamos aqui um exemplo de imunidade inata. Imunidade inata das células, os macrófagos, onde têm capacidade fagocítica, eles reconhecem e fagocitam substâncias. E tem os mastócitos, que têm uma importância em relação a respostas, principalmente a parasitas, onde você consegue eliminar alguns parasitas pela liberação de histamina, mas você pode gerar alergias. São respostas específicas, porém não são uma resposta de defesa, são uma hipersensibilidade a agentes irritantes. Também eu coloquei aqui o natural killer, que são aqueles linfócitos que fazem o reconhecimento de células que têm algum dano, principalmente células neoplásicas e células contaminadas por vírus, que podem ser eliminados. Eles atuam de forma similar aos linfócitos T. Eles reconhecem a célula pelo MHC e acabam induzindo a morte celular por mecanismos que ativam a apoptose, ou então eles geram necrose, por isso que eles são chamados natural killer, ok? Sistema imune inato. Eu tenho lá os neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Neutrófilos, eles fazem fagocitam quando estão alterados, indicam a presença de bactérias. Eu tenho os eosinófilos, que podem identificar desde alergias, mas quando eles estão em número aumentado no hemograma, podem indicar também a presença de um parasita. E os basófilos, que eles funcionam como fagócitos, mas eles têm grânulos ricos em heparina, que fazem a vasodilatação. Beleza? E eles são em menor número na circulação, nós já vimos isso lá na aula do sistema hemolinfopoético. Então, um resuminho aqui. O que uma célula do sistema imune inato faz? O que ela faz? Um tecido necrosado, que ela precisa fazer limpeza. Quando que faz isso? Quando tem diferentes fatores que ocorrem uma lesão celular irreversível, gerando a necrose. Aonde? Qualquer tecido do corpo humano, exceto tecido cerebral. No tecido cerebral ele não vai fazer necrose porque ele não consegue fazer a fagocitose. As células mortas são identificadas como estranhas e acabam fazendo a fagocitose. Quem faz? Os macrófagos. Como que fazem? Eles fagocitam englobando as partículas, beleza? Também nesses casos, quando as células passam por um processo de apoptose, as marcações ali da formação das vesículas apoptóticas, elas já favorecem a fagocitose. Então, quando a célula está no processo da apoptose, ela já sinaliza o sistema imune que ela vai precisar de uma limpeza no local e acaba estimulando os fagócitos locais. Beleza? Agora vamos começar a entender um pouquinho melhor do anticorpo. Como que o anticorpo reconhece o antígeno? Que essa é a característica principal da imunidade adaptativa. Eu ter especificidade. E nada melhor do que especificidade do que uma reação, uma interação antígeno-anticorpo. Antígeno e anticorpo são específicas, lembrando. Então, o que quer dizer? Essa região hipervariável, ela acontece de forma randômica até ela encontrar um possível epítopo. Como que isso acontece?
através de pontos de hidrogênio, ligações iônicas, interações hidrofóbicas, pontos de Van der Waals. Isso faz nessas interações químicas favorecem a interação de antígeno e anticorpo, geralmente por ligações não covalentes e reversíveis. Então, por exemplo, eu quero desligar um anticorpo de um antígeno, eu consigo fazer isso. Tanto consigo que existe um método de separação de células e de proteínas chamado imunocromatografia, onde você usa anticorpos que reconhecem essas moléculas e acabam fazendo a adesão parcial delas, a absorção momentânea e depois a liberação quando você trata com algumas soluções específicas que modificam essas características químicas e que permitem a interação. Então a interação ela é forte, ela é específica, mas ela é reversível, beleza? E as características de interação? Eu posso ter a afinidade, quando o anticorpo ele tem um único epítopo e ele é muito afim, ele liga muito. Mas ele pode ligar de forma pouco específica, então ele pode ter baixa afinidade. Isso acontece quando você tem alguns epítopos conservados. Por exemplo, duas cepas de bactérias, duas cepas de Pseudomonas aeruginosa. Uma é resistente a norfloxacino, a outra não é resistente a norfloxacino. Tem uma alteração aqui no epítopo, pode ter uma baixa afinidade. Beleza? A avidez força interações total entre anticorpos e antígenos. A soma das afinidades dos epítopos gera uma interação mais forte. E a especificidade. Cada um reconhece um epítopo. Cada anticorpo tem um epítopo. Ok? E permite distinguir antígenos. Pode acontecer que tenha reações cruzadas. Por exemplo, eu tenho alguns antígenos que têm epítopos semelhantes a algumas bactérias. Por exemplo, quando eu tenho uma infecção de garganta, das bactérias que fazem essa infecção de garganta tem alguns epítopos que são semelhantes a estruturas das válvulas cardíacas. Então eu posso fazer um anticorpo anti-válvula cardíaca pelo reconhecimento da bactéria. Ok? Vamos ver as características da imunidade inata agora. 3 características principais: reconhecimento, especificidade e memória. Reconhece, consegue reconhecer aquele antígeno, consegue ter uma especificidade, é contra especificamente aquele antígeno. E memória, ela consegue lembrar daquele antígeno, fazendo com que a resposta seja muito mais rápida. Então eu consigo eliminar. Essa memória permite que nós possamos ter contato controlado com o antígeno e formamos esse arsenal de anticorpos e de células que reconhecem para, em um caso de você entrar em contato com esses antígenos, disparar essas células e a resposta ser muito mais rápida e efetiva. Então eu estou falando das vacinas. Quando eu estou imunizando uma pessoa, estou colocando ela em contato com antígenos de forma controlada, essa pessoa vai usar seu sistema imune para fazer células e anticorpos. E quando ela entrar em contato real com esses antígenos, a resposta é muito mais efetiva. Então, quando eu tenho lá uma gripe, eu tive contato com uma cepa do vírus. Se eu fizer uma vacina, eu posso ter a mesma quantidade de resposta ao antígeno mais efetiva, porque eu já entrei em contato com um antígeno e tenho moléculas prontas para atender. Beleza? Vamos lá. Reconhecimento das células do sistema imune. Reconhece através dos peptídeos. E tem algumas moléculas que chamam de IMHC. Então, essas células de IMHC, elas reconhecem o antígeno, fagocitam e apresentam para a célula T. Então, eu tenho que ter lá o antígeno processado e montado no IMHC para que eu faça a apresentação para uma célula específica, que é um linfócito T, e ele vai tornar essa resposta específica. É essa maneira que eu construo uma especificidade. Eu tenho uma célula
que reconhece um agente agressor, ela fagocita, processa, vê quais antígenos podem distinguir, principalmente via epítopo, e apresenta essas proteínas processadas e montadas em MHC de classe 2 para o TCR da célula T. Todo esse mecanismo vocês vão ver com detalhe na imuno, ok? Eu só estou adiantando para vocês entenderem como que ela é específico. Então, isso aqui torna bastante específico. Eu sei que esse tipo de antígeno foi fagocitado e precisa de uma resposta. Isso aqui vai levar à formação de células produtoras de imunoglobulina específica para aquele antígeno, de linfócitos que podem responder especificamente para aquele antígeno e também células que vão se lembrar daquele antígeno. Então, eu tenho células de memória que sobrevivem ao processo de controle de qualidade do sistema imune. Beleza? Lembrando que o nosso sistema imune ele está 24 horas atuante, ele está sempre alerta e sempre tem alguma coisa que pode gerar uma resposta, desde uma bactéria presente num ambiente até mesmo uma célula neoplásica que está querendo se formar. Qual que é o problema das células neoplásicas? Muitas delas se escondem do sistema imune, evitando a formação de antígenos, então eu não consigo fazer a apresentação desse antígeno. Eu não consigo definir o que é próprio do não próprio. Então eu não tenho especificidade. Por isso eu não tenho memória e acabo tendo um reconhecimento dificultado. Ok? O reconhecimento também pode acontecer pelas células de memória. Então eu tenho células de memória que já vão responder prontamente àquelas ações. Eu vou deixar para explicar isso com calma na aula ao vivo, para tirar as dúvidas e também não estragar a aula do professor de imunologia, porque essa parte eu adoro explicar, que é uma interação da célula B que já sabe que existiu aquele epítopo e quando ela reconhece, ela dispara a formar clones e a formar anticorpos. Isso é muito legal. Estudem isso que vale a pena. E para ter um reconhecimento específico, eu preciso reconhecer o que é antígeno. Então, eu tenho que ter lá as células apresentadoras de antígeno, ou APCs, célula Antigen Presenting Cells, está em inglês. Então, essas células conseguem reconhecer, fagocitar e apresentar esse antígeno de forma bem preparada para o linfócito T fazer uma resposta específica. Essa resposta ela tem uma quantidade específica, ela é bem definida e ela tem uma estratégia muito bem traçada para eliminar o antígeno o mais rápido possível. Porém, algumas bactérias, alguns vírus e alguns protozoários conseguem se esconder desse processo, até pelo contato que nós temos com ele. Um exemplo claro que você não consegue ter um reconhecimento rápido e por isso dificulta a vacina é contra o Plasmodium falciparum, causador da malária, ok? Então, quando eu tenho o Plasmodium falciparum, eu não tenho a formação dessas células B de memória que podem produzir os anticorpos, ok? Então, aqui, para vocês conhecerem, esse aqui é um linfócito normal na circulação e esse aqui é um linfócito produtor de imunoglobulina. Vocês vejam que o citoplasma dele está bem maior, o núcleo está periférico e rendilhado, mostrando que está tendo atividade de tradução do DNA e a produção das imunoglobulinas. Beleza? Processo de ativação do antígeno, então lá eu tenho o reconhecimento da célula T, lá, corpúsculo de Golgi, eu faço as vesículas, eu acabo liberando proteínas globulares, tem todo um esquema metabólico da célula que permite essa reação acontecer. Então, agora chegou a hora de nós compararmos a imunidade inata da imunidade adaptativa. Se eu tiver uma bactéria invadindo um tecido, se eu não conseguir evitar que ela fosse impedida pelas barreiras epiteliais ou pelas outras barreiras, ela vai ser fagocitada e pode ser destruída pelo sistema complemento. O sistema complemento reconhece ela e acaba anulando, furando a membrana e eliminando essa bactéria.
No caso de uma célula contaminada, principalmente por toxinas ou então por, por alteração, por vírus, eu tenho células natural killer que reconhecem e eliminam essa célula, mas de forma inespecífica. Para mim não interessa se é uma Shigella, se é uma Escherichia coli, se é uma Pseudomonas. Não faz diferença a característica da bactéria. Se for um fungo, também não. É inespecífico. Já a imunidade adaptativa, eu vou reconhecer essa bactéria, eu vou pegar uma célula apresentadora de antígeno que vai levar para o linfócito T. Esse linfócito T vai começar a fazer vários clones específicos para aquele antígeno bacteriano. Então, uma bactéria tem vários antígenos, então eu vou ter várias células sendo formadas, e essas células vão ser efetoras, gerando uma resposta estratégica, principalmente por liberação de algumas substâncias quimioatraentes para as outras células, para fazer com que elas respondam melhor a essa bactéria, aos anticorpos e algumas outras que interferem no metabolismo das células, fazendo com que elas fiquem alertas pela presença de uma bactéria, ok? Para que serve esse sistema imune? Uma das aplicações que nós temos dessa especificidade, principalmente dos anticorpos, é a tipagem sanguínea. Então eu consigo saber qual que é o seu tipo sanguíneo pela presença dos seus anticorpos ou dos seus antígenos. Os antígenos estão na membrana e os anticorpos estão circulantes. Se eu usar um anticorpo anti-B, ele vai reconhecer o B. Se eu usar um anti-A, ele vai reconhecer o A. Mas eu posso usar um antígeno para reconhecer a presença do anticorpo B. Então, assim eu faço essas comparações. Percebam que o grupo AB não tem anticorpos e o grupo O não tem antígenos, mas tem anticorpos. Beleza? Então, essa aqui é uma aplicação técnica do sistema imune. Na próxima aula, nós vamos ver as respostas mediadas por essas células e como que elas fazem um controle da microbiota. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.